Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos considerar em maiores detalhes a construção de um rosto em diferentes ângulos. Eu já fiz alguns vídeos explicando como você pode fazer um olho, nariz, a boca, e até fiz também a construção do rosto na pose 3/4, né? Como nós temos aqui. Mas de fato eu não expliquei em detalhes como você pode utilizar o método Loomis para poder fazer a construção em diferentes ângulos, né? Então esse vídeo vai ser bom porque posteriormente, para aqueles que tiverem interesse em saber do assunto, né, eu vou poder utilizar como referência e aí você vai se aprofundar mais nessa questão. Para que fique fácil de você entender como o método Loomis funciona, eu fiz aqui um pequeno vídeo para nos ajudar a compreender bem essa questão. Então acontece o seguinte, para que o método Loomis seja eficiente, né, nós temos que imaginar a coisa de forma tridimensional. No desenho, nós projetamos de forma bidimensional. As coisas têm uma altura e têm uma largura. Mas é importante o processo de imaginação para que nós possamos colocar as formas na nossa mente, né, de uma maneira tridimensional, que nós possamos ver elas em diferentes ângulos. Isso vai ajudar muito na hora de nós executarmos a construção dos nossos trabalhos. Pois bem, então como é que funciona esse método, né? Primeiro, nós vamos ter aqui uma esfera e nós estamos executando um corte na lateral, né, dessa esfera. Consequentemente, por causa desse corte que foi feito, perceba que nós temos um círculo perfeito nas duas laterais dessa esfera. Então, próximo passo nesse método é nós acharmos o centro desse corte feito na lateral. O centro, o topo e a parte de baixo vão servir para que nós possamos colocar cabelo, sobrancelha e o nariz. Mas também é necessário nós colocarmos o queixo. Então, nós precisamos repetir uma dessas medidas para que nós possamos achar o local do queixo. Agora, entenda o seguinte, não é que o rosto de todas as pessoas, de fato, tem 3 medidas iguais. Cada pessoa tem as suas características físicas, e então isso varia muito de uma pessoa para outra. Mas para quem está iniciando e não tem uma noção de onde colocar o nariz, o queixo, a boca e assim por diante, esse método ele certamente é muito eficiente e nos permite fazer a construção em diferentes ângulos. Perceba o seguinte, que nesse vídeo aqui, ó, nós temos esse pequeno círculo azul e no centro nós temos uma cruz, está em vermelho. Essa cruz vai nos ajudar a identificar onde nós podemos colocar o ângulo do nosso rosto. Então, indo aqui para o papel, eu tenho uma pequena observação para lhe fazer. Eu tenho esta régua que me permite fazer a construção de círculos em diferentes tamanhos. Você precisa ter esse material para poder fazer essa aula? Claro que não. Se você desejar, você pode utilizar um compasso. Mas claro que, mesmo que você não tenha um compasso, você pode fazer a construção do círculo à mão livre. Esse último método, essa última fórmula, fazer à mão livre, é a que eu mais recomendo para quem está iniciando. Porque é muito ruim você sempre ficar dependendo de uma ferramenta e não conseguir andar com suas próprias pernas. Por esse motivo, eu incentivo você que está iniciando a não se acomodar, sempre usar um compasso ou usar uma régua como essa, né? Se esforce para que você possa fazer uma forma, a forma do círculo, à mão livre, tá bom? Então o que acontece? Como eu pretendo fazer a construção de várias, né, cabeças em diferentes ângulos na mesma folha, esse tamanho maior aqui, ele está bem adequado, está bem apropriado. Mas saiba do seguinte, você pode fazer isso aqui no tamanho que você quiser. E para quem está começando, eu realmente aconselho que você faça grande. Use uma folha A4
E em cada folha você faz um exercício. É uma regra? Né? Claro que não. Mas como é um hábito, e até um hábito ruim, diga-se de passagem, né? Que alguns têm na hora de fazer o desenho, então, fazer o desenho pequeno, né? Então fica essa dica aí, faça o desenho grande, tá? E eu vou estar utilizando caneta por uma questão de gosto, né? Eu gosto de desenhar com caneta e também porque vai ser bom para sinalizar algumas marcações, né? Alguns pontos. Então, o ponto de partida é nós fazermos o círculo e acharmos o centro dele. Nós podemos verificar se a medida está equivalente, né? Tanto nesse sentido quanto nesse sentido aqui. Então, coloco o polegar na borda e a ponta na cruz, né? Então, está adequado. Aí nós vamos executar 2 cortes na lateral. Então, vamos fazer aqui um corte desse lado. Esse tamanho que ficou aqui, nós vamos ver se está equivalente no outro. E no momento que esse corte foi feito e tocou a borda do círculo, aqui nós já sabemos o local onde vai ficar o nariz, o centro do círculo é onde vai ficar a sobrancelha e aqui é onde vai ficar o cabelo. O legal desse método também é que ele também nos permite saber onde é que está a orelha, né? Porque a orelha, a parte de cima dela fica em harmonia com a sobrancelha e a parte de baixo vai ficar em harmonia com o nariz. Agora nós precisamos colocar um terceiro tamanho e uma forma legal da gente usar um compasso para poder pegar as medidas é assim, ó. Você pode usar um compasso para poder verificar o tamanho e transferir para o outro lado. Claro que nem sempre nós vamos ter um compasso na mão, né, ou uma régua. Por isso que é interessante nós fazermos a medição, pelo menos estarmos bem familiarizados, né, com essa fórmula de pegarmos o tamanho com o polegar e a ponta do lápis ou da caneta, enfim, e transferir, tá bom? Agora nós vamos colocar uma linha no centro e aqui nós ligamos para fazer o queixo. Aí se a pessoa tem o queixo grande, é óbvio que essa medida ela precisaria ficar um pouco mais embaixo. Ou se a pessoa tem um queixo mais largo, então a curva, né, que nós trouxemos, ela teria que ficar um pouco mais separada em relação ao centro. Esses detalhes você vai absorver conforme o tempo. Conforme a prática, você vai se familiarizar com esse método, né? E aí você vai conseguir fazer de uma maneira mais parecida com a referência que você está copiando. Pode ser um retrato, né? Uma fotografia, que eu quero dizer, ou você pode estar vendo a pessoa na hora, né? Então, utilizando aqui o local da sobrancelha e do nariz, eu já fiz aonde fica a orelha. Agora, como eu já mencionei anteriormente, nesse vídeo eu não tenho a pretensão de ficar explicando a forma do olho, a forma da sobrancelha, ou qual seria, né, o espaçamento mais apropriado entre eles, porque esse assunto já foi explicado. Então dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aí, ou então no link, e você dá uma conferida, né? Aí você fazendo esses exercícios num tamanho maior, vai lhe permitir ter um maior controle para fazer a construção menor.
Ok. Dessa segunda etapa, o que nós podemos fazer? Como a caneta que for utilizada, ela é uma caneta bem, por assim dizer, transparente, né? Nós podemos utilizar agora uma caneta mais escura, mais forte, para que nós possamos fazer com maior exatidão esses detalhes. Então, por se tratar de um exercício, eu não tenho o objetivo de fazer um trabalho de grandes precisões aqui. O objetivo é mais a gente fazer num curto período de tempo a construção do rosto em diferentes ângulos. Não tenho o objetivo de ser bem preciso no que diz respeito aos detalhes, né? O olho, nariz e boca. Então a gente dá uma simplificada. Essa semana, a propósito, eu estava conversando com uns alunos uma questão importante. Se você é um iniciante, esse conselho aqui, ele vai lhe ajudar bastante. Nem tudo que nós vemos, nós precisamos fazer. Vou dar um exemplo simples. A construção de uma árvore, por exemplo. A árvore, ela tem muitas folhas, certo? Então, imagine você ser obrigado a construir cada folha de uma árvore para poder desenhar ela. Você acha que isso ia ser produtivo? Claro que para uma pessoa que já tem experiência, já está mais avançada, ela fazer a construção de todas as folhas, né, que são visíveis, o objetivo ali já é o desenho mais, é o realismo, né, ou o hiperrealismo. Mas para um iniciante não faz sentido isso. Então, a gente não precisa colocar cada pequeno elemento que nós vemos para que nós possamos representar determinadas coisas, né, determinadas questões. Um outro exemplo, vamos para um exemplo prático agora, envolvendo o que a gente está fazendo aqui, é o cabelo, né? Então o cabelo ele tem muitos fios, são 100 mil fios, né? Mas nós podemos fazer a construção de um cabelo, vamos supor que nesse caso eu quero construir um rosto feminino, né? Então, essas simples jogadas de linhas, né? Esse volume, ele já nos ajuda a interpretar o que seria aquilo, né? Não é necessário colocar aqui vários fios para poder fazer o cabelo. Claro que ficaria bem mais impressionante, né? Seria mais legal a gente ver um cabelo assim. Mas muito vai de qual é o seu objetivo. Você quer fazer um exercício ou você quer fazer um trabalho bem realista? Aí você tem que avaliar qual é o seu objetivo na hora de fazer o seu trabalho, tá bom? Para que nós possamos até mesmo conseguir mensurar o tempo que nós vamos gastar. Se a gente vai gastar muito tempo com aquele único trabalho ou se nós queremos gastar a mesma quantidade de tempo fazendo vários, né? Então isso é algo a ser levado em consideração. Agora que a gente já tem aqui a nossa construção de onde fica olho, nariz e boca, nós podemos agora abordar em um outro ângulo a construção desse mesmo método. Então, eu vou colocar uma linha só para poder deixar tudo bem alinhado. Pelo menos a apresentação vai ficar interessante. E aqui nós vamos novamente fazer a construção do círculo. Nós vamos utilizar a parte de cima.
Ok, então nós vamos achar o centro do nosso círculo. E aqui eu já preciso lhe dar uma pequena observação. Ó, esse centro do círculo, ele é útil quando nós vamos fazer o rosto de frente, porque aqui nós já sabemos o ponto certo para colocar a sobrancelha. Mas quando o rosto ele muda o ângulo, né, para cima ou para baixo, o local da sobrancelha ele já não pode ficar aqui. Agora, ele tem uma outra finalidade para que nós possamos ter um ponto de referência na questão do ângulo em que o rosto vai ficar, né? Então, você vai construir o rosto virado, né? Um pouco para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, é óbvio que não pode o centro do rosto ficar aqui na cruz. Nós vamos ter de colocar um pouco afastado, né? O quanto vai ficar afastado, então vai depender de o quanto esse rosto ele está virando, tá bom? Eu vou colocar essa distância aqui. Como a gente vai brincar ainda, né, um pouco, a gente vai fazer variações disso posteriormente. Agora, o ponto que nos interessa é o seguinte, ó. No momento que o rosto virou, esse corte que foi feito na lateral do círculo, aqui, ele na verdade se torna outra coisa, né? Nós vamos conseguir ver uma elipse. Eu vou pegar novamente aquele pequeno vídeo que eu apresentei ainda há pouco para poder lhe mostrar isso, só um instantinho. Pois bem, então olha só, a esfera está aqui, né? O círculo, e nós executamos o corte na lateral desse círculo. E agora, observe o seguinte, quando o rosto começa a virar, nós vamos conseguir ver o corte que foi feito. Então, um círculo em perspectiva, ele é uma elipse, ok? E essa elipse, ela vai ficar mais aberta ou fechada, dependendo do ângulo, né? Quanto mais ela estiver de frente para você, mais redonda ela vai ficar, certo? E quanto mais separado, né, distante ali do seu campo de visão, então mais fechado essa elipse se torna, né? Perceba isso aí, ó. Aqui a gente já consegue ver o círculo, né, bem certinho, ó. Mas quando volta nós temos aqui uma elipse, ok? Então é importante enfatizar essa questão porque é o que eu mencionei anteriormente, né? Se você conseguir visualizar na sua mente a coisa de forma tridimensional, vai ser mais fácil depois você desenhar sem o auxílio, né? Sem a ajuda, alguém lhe dizendo como é que você deve fazer. Então é necessário usar a lógica, né? O desenho ele envolve muito isso, né? Um uso de lógica. Agora que a gente já viu essa questão, vamos voltar aqui para o nosso desenho e fazer exatamente essa elipse. Nós sabemos que isso aqui é um círculo, mas como está em perspectiva, então aqui a abordagem é realmente a de uma elipse, tá bom? Pois bem, nós precisamos achar o centro dessa região aqui, né? Então, nós precisamos colocar uma linha na vertical. Perceba que essa linha ela tem uma inclinação e observe também que esse lado ele é maior em relação a esse. Por isso que é importante você ter a compreensão de perspectiva para poder fazer o desenho, porque quanto mais você compreender como as formas se comportam no espaço, dependendo do ângulo, dependendo da distância, mais fácil vai ser você reproduzir depois sem o auxílio, né, das referências. Então, o fato de que aqui está mais aberto e aqui está mais fechado, essas distâncias, né, estarem uma maior e a outra menor, isso acontece devido ao ângulo, né, em perspectiva. A gente sabe que se estivesse de frente, nós iríamos ver bem no centro, mas como está em perspectiva, isso não acontece. E de cima para baixo, nós vamos achar o centro.
né? Esse daqui não há a necessidade de ser maior ou menor, tá bom? Vamos deixar bem no centro mesmo. Agora, nós vamos colocar uma linha, ó, com um leve ângulo. Eu vou colocar aqui a régua aí em cima. Acredito que vai ficar mais fácil de você visualizar esse ângulo. Só um instante. Ó, perceba que a linha, ela não está na horizontal, né? Ela tem uma inclinação. O motivo de eu ter colocado inclinado aqui é porque a parte de cima eu projetei vendo um pouco, né? Um pouco mais dessa curvatura que existe aqui em cima. Então, isso nos dá a entender de que o rosto está levemente para baixo. Claro que mesmo que ele não estivesse, que ele tivesse totalmente de frente, ainda assim essa curvatura ela existiria devido à forma do rosto, né? Mas isso aí a gente não precisa também ser tão minucioso, né? Nessas pequenas medidas. Aí a marcação de baixo eu vou botar aqui, a marcação de cima coloco aqui. Já sei aonde está o nariz, a sobrancelha e o cabelo. E a terceira medida, né, que deveria ser igual às anteriores, a gente coloca aqui. Então, pegar aqui, transferir para cá. Nesse caso, passou um pouquinho, né? Muito provavelmente eu devo ter me equivocado aqui em uma dessas partes, né? Talvez aqui seria menor ou aqui. Mas essas pequenas variações também não vão estragar o nosso trabalho, não vai descaracterizar a nossa construção. Legal. Agora, tem uma linha que geralmente é utilizada para poder dar um pouco mais a ideia do volume, né? Que seria uma linha colocada bem aqui. Particularmente, não costumo fazê-la quando eu vou fazer esse método, né? Mas é bom você saber, pelo menos, você vai ter a certeza de todas as linhas que tem nesse método, né? Ok, agora a gente pode passar para a construção dos elementos que ficam por dentro. Vou pegar aqui uma caneta de uma outra cor, antes de fazer com a caneta preta, só para marcar um pouco mais, né? Então vamos lá, quando o rosto fica de lado, nós conseguimos ver essa curvatura bem aqui, ó, que é onde fica ali a órbita dos olhos, né? Vamos voltar aqui rapidinho naquele vídeo para a gente ver isso. Então, perceba que nesse vídeo aqui, ó, nós conseguimos ver com clareza aonde fica essa região mais profunda aqui, ó, certo? Então, depois de fazermos o círculo, nós colocamos essa curvatura aqui dentro, né, dentro dele, ó, para representar essa região aqui da órbita, né, a órbita onde ficam os olhos, ó. E aqui seria o local para fazermos a sobrancelha e aqui a outra. Mas nessa consideração aqui, eu vou dar um pouco mais de ênfase nessa estrutura. Eu acredito que é legal a gente poder entender de forma mais tridimensional a construção da cabeça, né? Então, isso que eu estou fazendo aqui, ó, representa toda essa abertura que existe no nosso crânio, né, onde ficam os olhos, ó. Aqui no centro, no nariz, nós já temos uma elevação. Aqui não é necessariamente uma abertura, né? É a elevação para poder fazer o nariz. Aqui, mais ou menos dessa região do nariz para frente, não tem mais osso, né? Cartilagem.
Então, aqui está a projeção do nariz, ó. Acho que vai ser legal numa outra oportunidade abordar em detalhes, né? A construção do nariz em ângulo. Eu não sei quanto a você, mas é um dos que eu senti mais dificuldade. Mas é tudo uma questão de lógica. Você compreender como a forma se comporta no espaço faz toda a diferença. E aqui nós podemos colocar a orelha também. Então vamos só dar um refinamento aqui na forma. Sobre a construção do olho em perspectiva, tem uma dicasinha que é simples, ó. É claro que muito vai depender de o quanto o rosto está virando, tá? Mas, para a gente ter assim um parâmetro, né, uma média legal, funciona assim, ó. O olho da parte do rosto que está mais visível é o rosto do lado onde você vai ver a orelha, certo? Esse olho ele vai ter o dobro do tamanho em relação a esse olho aqui. Então esse tamanho você faz ele apenas a metade em relação a esse. E é o que eu falei. Isso vai depender de o quanto o rosto está virando, né? Porque quanto mais o rosto vira, mais o lado que se esconde da nossa face, mais o olho some, né? Menos se torna visível. Então, não é uma regra, porque você vai ter que usar a sua percepção, né? Tem que sentir a forma, né? Em relação ao ângulo. Aí é um processo realmente de observação, mas com o tempo, a prática, você acaba pegando a manha nesse processo, tá? Eu confesso que a minha intenção sempre é fazer uma coisa mais simples. Mas dá uma vontade de fazer os detalhes, rapaz. Colocar sombra e assim por diante, né? Mas não vamos esquentar a cabeça com isso, porque ainda temos algumas cabeças para fazer.
Vamos para o próximo. Então, novamente, eu vou colocar aqui o círculo. E agora a gente vai mudar, né? Vamos inverter, colocar para o outro lado. Então, o centro fica para cá. Aí nós vamos ter o corte na lateral do círculo. Nesse caso, o termo mais apropriado seria a esfera, né? Já que nós estamos imaginando de forma tridimensional. Nós estamos imaginando de forma tridimensional. Então, pessoal, como o primeiro, como o terceiro tem o tamanho equivalente ao do segundo, você deve ter percebido que eu fiz o queixo direto, né? Eu nem peguei as medidas aqui para verificar, eu simplesmente dei um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Transferi de um lado para o outro. Mas se eu não tivesse essa referência, que você está começando aí, não tem a referência aqui, uma do lado da outra e tal, então eu aconselho que você realmente meça, né? Pega aqui, verifica se está aqui, verifica se está igual a esse. Esse processo ele ajuda muito. E aqui eu já vou colocar logo os elementos, né? Vou colocar aqui já a forma do nariz. Eu também não estou focando em fazer todos iguais. Quando a gente se acostuma muito em fazer uma única forma, todo o tempo, tem até um nome para isso aí, é a síndrome do mesmo rosto. No mangá acontece, né? Fazer ele tudo igualzinho o rosto. Então é bom a gente ir forçando essas variações. Obviamente que depois que a gente já entende, né? Como é que faz o igual. Né? Já entende como é que faz igual, então tá bom, não tem problema. A gente faz essas variações, para que a gente não fique sempre fazendo a mesma fórmula, né? Todo o tempo, o rosto sempre igual um ao outro, né? E aqui, aquela parte da órbita, veja que eu já coloquei a sobrancelha nesse daqui, que eu não coloquei no anterior, né? Mas ela tá aqui, ó, essa órbita em relação ao a órbita dos olhos. Desculpa, é porque quando eu começo a desenhar aqui é difícil falar e explicar ao mesmo tempo, é um pouquinho chato. Ok, então aqui eu já fui mais rápido.
Nesse daqui nós vamos colocar o cabelo. Ele tem a cara de um... a cara de um idoso. Colocar aqui as entradas do Wolverine. Já que eu fiz o cabelo desse aqui, então vou definir mais o cabelo desse primeiro. Então, olha, ó, poucos fios, né? Não precisa a gente fazer um monte de fio para poder fazer o cabelo, né? Poucos fios é o bastante aqui. Então, vamos lá. Vamos mudar mais uma vez aqui a pose, né? Ah, eu lembrei de uma coisa, cara. Eu lembrei que eu tenho aqui uns marcadores bem simples. Cinza. Poderia ter usado ele desde o começo nesse processo, né? Mas... esse aqui parece que é tinta, acabou. Eu já falei, fiz um vídeo falando sobre se tu deve comprar material caro para fazer desenho. Olha, existem uns marcadores da Copic que são fantásticos. Inclusive eu tenho eles aqui. Mas eles são difíceis de você comprar, dependendo de onde você mora, porque não é qualquer loja que você encontra, né? Aí pela internet leva um tempo para chegar. Mas um marcador como esse, comprei num armarinho aqui, numa lojinha. Muito baratinho e como objetivo é só fazer exercícios, né? Nada muito elaborado. Cara, fantástico. Rapidinho a gente consegue uma solução gráfica, né? Eu tava olhando as estatísticas dos vídeos do YouTube cara, 90% de quem assiste meus vídeos, na verdade só 5% deixa um like no vídeo, cara. Então se tu tá assistindo esse negócio até agora, deixa o like aí, né, cara? Deixa o comentário. Eu sou meio às avessas a isso, eu confesso, porque eu parto do seguinte princípio: se você olha uma informação, né, aquela informação, ela de alguma forma gera valor para você, ela é uma informação útil,
né? O que é muito difícil também, escasso hoje na internet, no YouTube. Ela é uma coisa útil, tá ensinando algo para você, cara. Para mim é assim, intuitivo. É a forma de eu dizer para aquele cara, produz mais aí, cara, que eu gostei do teu vídeo, né? Então, meu brother, se você tá assistindo até agora, que você tá dedicando aí 40 minutos para assistir esse negócio, não dói nada, tu já tá bem aí mesmo, ó. Só rola um pouquinho aí no mouse, ou então toca na tela. E se tu conhece um amigo aí que gosta desse mesmo assunto, compartilha para ele. Esse outro marcador aqui, ele também é cinza. É um cinza mais escuro. Tá bom, então vamos para o próximo. Vamos mudar o ângulo. Pessoal, antes da gente fazer aqui a construção da nossa próxima cabeça, eu lembrei aqui de um aplicativo, já queria deixar aqui um comentário sobre ele, né? Porque pode ajudar você que está começando. Então, nesse aplicativo, você vai poder, na versão paga, né? Escolher um modelo, mudar o estilo, né, que você quer. Se você quer uma forma mais simples, né, como aquela que nós estávamos fazendo bem no começo da nossa aula, né, ou se você já vai querer o modelo mais completo, né, como você pode ver aqui, ó, tem um plano, né. Então, assim, vai depender de qual é o seu objetivo, né. Se você realmente deseja se aprofundar e poder colocar a cabeça em diferentes ângulos, eu dou essa sugestão, né, de você fazer esse investimento. É um aplicativo muito, muito legal para quem está aprendendo a desenhar, né? E aí você pode mudar o olho, o nariz, enfim, vai ter alguns modelos já prontos, né? Você pode também estar configurando. Entenda bem, não é um aplicativo para você fazer um rosto nos mínimos detalhes, né? Você pode fazer algumas alterações. O objetivo dele é fazer você estudar os ângulos, tá bom? Da cabeça. Esse que é o objetivo desse aplicativo. Mas eu tenho aqui uma outra alternativa para mostrar para você também. Esse site aqui, Sketchfab, ele nos permite poder visualizar modelos em 3D. Parece que você pode comprar também alguns desses modelos, né? E aí você vai ter aqui uma série de opções, né? Enfim, no meu caso, o que nos interessa aqui é a questão da cabeça, né? Então eu achei esse modelo aqui, ó. E aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Botei aqui em tela cheia, né? A gente pode ampliar, ó. E pode escolher o ângulo também, ó. Então, esse estudo aqui, essa forma de você ter ali um modelo tridimensional pronto, cara, isso é fantástico para quem está começando e até mesmo para quem já é experiente, né? Às vezes a pessoa está assim, meio sem inspiração, né? A ideia bloqueou aqui na mente. Então é muito legal para a gente poder ter essa visão em diferentes ângulos e poder fazer a construção da cabeça, tá bom? Então, fica essas duas dicas aí, tanto o aplicativo lá, que é o Red Model Studio 3D, e esse daqui, que é o Sketchfab, né, onde você pode baixar. Na verdade, eu não sei se você pode baixar, né, de graça, mas você pode visualizar esses modelos para poder construir, né?
Então, vamos lá, vamos voltar aqui e agora a gente vai fazer a construção da nossa cabeça nesse ângulo aqui, ó. A gente vai fazer de perfil, né? E aqui vai ser legal porque a gente pode utilizar também esse modelo para poder fazer algumas considerações a respeito do assunto. Para. Pessoal, precisei fazer aqui uma pequena pausa nesse vídeo para poder fazer uma consideração de um problema que me aconteceu. Tanto por conta do arquivo do vídeo ter ficado corrompido, quanto pelo fato de eu ter errado na hora de cobrir uma das linhas. E como com caneta a gente não pode apagar, infelizmente vai ficar a marca do corretivo durante o processo. Mas isso aí é um pequeno imprevisto que não vai interferir no seu aprendizado. Por quê? Na cabeça que eu vou fazer agora é o rosto de perfil virado para o lado esquerdo. Então as informações que foram abordadas na construção do rosto em perfil do lado direito é o mesmo processo. Você apenas vai ter de inverter para poder fazer a construção. Explicado isso aí, vamos de volta para o vídeo. Pois tá. Então, só recapitular aí, né? Aí nós achamos o centro. E aqui nesse centro a gente vai colocar logo o outro círculo menor, né? Que representa o local onde vai ficar a testa, o nariz e a sobrancelha. Pronto. Poderia ser um pouco maior. Ok, então a gente tem aqui, ó, os locais onde eles vão ficar, né? E aqui vai sair a linha para fazermos a orelha e o maxilar. A linha, ela tem uma inclinação, certo? Ela não é bem na vertical, né? Ela tem uma inclinação aqui, ó. O quanto você vai deixar inclinado aí vai depender do rosto que você está fazendo, né? Do modelo que você vai construir. Então, a gente já sabe que aqui fica a orelha, a parte de cima, a parte de baixo. E nós vamos ter a projeção aqui do rosto. A gente vai posicionar um pouquinho mais à frente em relação ao círculo, né? Essa parte da frente ela não é bem redonda, né? Ela é um pouquinho mais quadrada, essa região aqui da frente do rosto. Aí aqui na sobrancelha entra, sai e nós temos o nariz. Então a construção do rosto ela segue muito um zigue-zague, né? Entra a linha aqui, ó. Entrou, a linha saiu. Aí novamente a linha nessa região vai entrar. E aí para fazermos a boca vai o mesmo processo, né? Nós vamos colocar uma inclinação aqui, ó. Para a gente posicionar essa outra linha. Deixa eu trocar a cor. Para destacar mais, né? Que hoje eu vou fazer um nariz mais pontinha mais afilada, né? Empinado. Pois bem, então sempre zigue-zague, né? A linha entra, a linha sai, a linha entra, sai, certo? Sempre nesse processo, né? Vai e volta, né? Sempre é basicamente assim a construção do rosto quando está de lado. Aí abaixo da linha da sobrancelha a gente coloca o olho e aqui a sobrancelha. Aí nós vamos ter o nariz.
E aqui onde fica a orelha, é basicamente nessa altura que temos aqui a parte de trás do pescoço, né? Ok. Eu espero que tenha compensado, né, a perca da informação do outro lá. Se você está começando, não use esse tipo de caneta que eu estou utilizando aqui não, tá? Essa ponta muito maleável, ela mais atrapalha do que ajuda. Quando você está começando, obviamente. Eu não aconselho. Use a ponta rígida e não coloque força. Senão você vai estourar a ponta, né? Use uma ponta 0,4. Acho que a 0,4 vai estar de bom tamanho. E aqui o cabelo, ó, ele fica fora do crânio, tá? Então, como aqui eu estou imaginando o cabelo um pouco mais volumoso, né? Então existe um espaço maior aqui, ó. A gente podia colocar o cabelo amarrado. E a gente tem esse espaço maior. Agora voltando para esse aqui, esse daqui ficou uma tristeza, viu? Não era para um problema desse ter acontecido, mas... O problema quando a gente passa o corretivo é que não é mais a mesma coisa, né? Não fica mais original a folha. Vamos tirar um pouquinho dessa linha bem aqui também. Tadã! Ainda bem que é um exercício, né? Se fosse um trabalho para me ter como uma referência, cara, eu tava lascado. Acho que deu pro gasto, né? Não ficou muito bom não, mas é isso aí.
É aquele local que tem a tinta, ó, ela não fica mais como antes, né? É uma pena, cara. Mas é isso aí. Então a gente chega aqui, ó, à conclusão desse nosso estudo, lembrando que essa é a primeira etapa, porque nós vamos continuar ele fazendo a construção da cabeça em outros ângulos. Agora não se esqueça do seguinte, deixar aqui, ó, um curtir, comentar e compartilhar para aquele seu amigo que se interessa por esse assunto. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre esses e os outros temas. Por que você não faz o seguinte, ó, dá uma olhada no vídeo que está colocado aqui do lado, eu acredito que você vai se interessar por ele também. Aí na próxima a gente passa e estuda um pouco mais. Valeu!